Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e estamos de volta para uma pequena atualização no jogo e considerações sobre vitórias e derrotas no desenvolvimento do game. E se inscreve no canal e ativa o sininho para mais conteúdo sobre desenvolvimento de jogos. E fica ligado que lá no fim do vídeo tem novidades sobre o próximo jogo da Artificial Beyond. Bom, eu não achei que eu fosse voltar a mexer em Mutuca vs Cthulhu tão cedo. Na verdade, eu achei que eu nunca mais fosse voltar a mexer nele, já que era um fangame, eu só queria terminar o projetinho bacana e deixar ele disponível. Mas acontece que a primeira pessoa que se manifestou, que falou que queria jogar o meu jogo, foi um amigo meu de Burkina Faso, na África, e ele só fala francês e inglês. E mesmo assim, ele assistiu alguns vídeos do desenvolvimento do jogo, ele assistiu o trailer sem entender porcaria nenhuma. E assim que eu coloquei ele para download, ele foi a primeira pessoa a baixar e a me dar um feedback. Além do fato dele não ter entendido nada do que estava escrito, eu tive que falar para ele quais eram os comandos. Ainda tem o fato de que o computador dele tem um teclado diferente do nosso, então para ele ficava muito difícil ficar usando o AWSD para poder fazer a movimentação do personagem. Então eu pensei, poxa, eu acho que eu vou fazer as modificações para poder viabilizar que ele jogue, e fiz um algo a mais baseado em um dos feedbacks que ele me deu, que eu acho que todo mundo pode se beneficiar. Então se eu der o play aqui, vocês vão ver que aqui tem um botão novo chamado modo de jogo NC. Tá em francês porque, bom, já que o modo de jogo foi feito justamente para ele, né? Então se você clicar aqui no modo de jogo NC e clicar em iniciar, você vai ver aqui que a historinha de abertura agora tá em francês. Mas não só isso, aqui a dica mudou para um texto em francês que diz que você pode ajustar a velocidade do Mutuca usando esse slider. Então, se você der o iniciar aqui, você vai jogar na velocidade com que o jogo foi criado, que foi a velocidade que eu usei para fazer os playtests e tudo mais. Se por acaso está rápido demais para você, você pode simplesmente vir aqui no slider e baixar a velocidade. E se você acha que está muito devagar, que foi a reclamação do meu amigo, você pode aumentar a velocidade colocando o slider para cima aqui até ficar bem rápido. Se eu der iniciar aqui, vocês vão perceber que a velocidade do Mutuca tá bem maior. E aí você faz isso pela sua própria conta e risco. E essas foram as atualizações. Essa versão nova já está disponível para baixar lá no GitHub, então se você for lá, já consegue baixar a versão 1.0.1, que é a versão mais recente. O link está aí na descrição, é só dar uma conferida. E se você ficar comigo agora mais um pouquinho, eu vou comentar um pouco, depois de ter terminado o jogo, entregue o jogo, um pouco das reflexões que eu fiz, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu acho que eu poderia melhorar, o que eu aprendi durante a criação do Mutuca vs Cthulhu. Aliás, essa é sempre uma etapa boa de fazer quando a gente termina um projeto, fazer uma avaliação para poder tanto comemorar as coisas que a gente aprendeu, mas também fazer aquela listinha de coisas para poder melhorar, porque sempre tem mais para poder aprender. Então, um dos meus maiores objetivos, que era aprender a lidar com assets 2D na Unreal Engine, eu diria que foi um sucesso. Obviamente que tem muito para poder aprender, mas eu consegui chegar até um ponto que eu estou satisfeito. Então, por exemplo, se aparecer uma Game Jam, eu me considero apto a fazer um jogo em 2D para poder participar sem ter que parar, para poder ficar vendo vários detalhes durante o processo. Uma coisa legal que isso me levou também a entender sobre o posicionamento de elementos 3D no espaço, porque eu estava usando elementos 2D, mas fazendo um jogo no ambiente 3D. Então por causa disso eu precisei entender muito melhor sobre as posições, sobre locação, sobre rotação, e isso é um conhecimento que vai me ajudar em absolutamente qualquer jogo que eu venha fazer daqui pra frente. Uma coisa que eu tinha notado do meu jogo anterior, quando eu fiz o Não Torre na Torre, que eu precisava melhorar a minha organização nas blueprints, na programação, e eu realmente melhorei um pouco, mas ainda falta muito para poder ficar bom. Isso eu diria que foi um ponto negativo ainda. Eu tive dificuldade, por exemplo, na criação dos inimigos. Apesar de conseguir aproveitar a mesma blueprint, eu sempre tinha que fazer vários ajustes e tudo mais, então ainda preciso aprender a organizar melhor para poder fazer as coisas mais encaixotadas, para poder conseguir reproduzir melhor. Toda vez que eu tinha que copiar uma programação de um lugar e passar para outro, eu tinha que ficar fazendo vários ajustes e tudo mais. Seria melhor conseguir fazer isso em pequenas bolhas, em pequenos pacotes que possam ser reutilizados com mais facilidade, e com isso eu começo a ganhar tempo na programação dos meus jogos. Aliás, se eu tivesse feito isso, por exemplo, talvez eu poderia ter feito no mesmo tempo que eu gastei mais inimigos, versões diferentes do Mutuca como personagem jogador,
Poderia ter colocado, por exemplo, as formiguinhas da tormenta que apareceram mais tarde na campanha de fim dos tempos, que são super legais. Poderia ter feito uma adaptação, mas como não ficou organizado o suficiente, ia dar um trabalho muito grande fazer essas adições e aí perdeu um pouco do sentido. Uma outra coisa legal foi a parte dos sistemas de menus. Eu entendi bem melhor como é que tá funcionando. Eu tive uma grande evolução desde o Não Torre na Torre agora pro Mutuca vs Cthulhu. Com certeza é um sistema que eu ainda tenho muito para poder aprender, mas eu fiquei bem satisfeito com o resultado e até onde chegou. Uma das coisas mais importantes para mim durante esse desenvolvimento, um dos melhores aprendizados, foi com relação ao uso dos nós Delay e Event Tick. O Delay, ele coloca um intervalo de tempo na execução do seu código. Então, por exemplo, você pede para poder aparecer uma bola vermelha e uma bola azul na sequência. Se você não colocar o Delay no meio, eles vão aparecer basicamente juntos, porque é muito rápido o intervalo de tempo. Mas você pode colocar um Delay, por exemplo, de 2 segundos entre um e outro, e aí com isso, entre o aparecer o vermelho e o azul, vai demorar 2 segundos. O problema disso é que isso é potencial para uma quantidade absurda de bugs e eu tive que lidar com muitos deles durante o desenvolvimento desse jogo e também já tinha tido que lidar com esse problema no meu jogo anterior. Então eu consegui aprender várias formas de contornar o uso do delay e isso facilitou muito a etapa final de desenvolvimento do jogo porque eu tive bem menos problemas. E com relação ao Event Tick, o problema do Event Tick é que ele chama a ação a todo tick, que é um negócio que acontece várias vezes por segundo. Então se você coloca muitos eventos que acontecem independentes do Event Tick, de repente o seu jogo super leve, 2D, não sei o que, tá com um frame rate lá embaixo e você não tá sabendo por quê. Então também é uma ótima coisa de evitar, para você evitar lag no seu jogo. Comparando com o Não Torre na Torre, eu achei que o jogo ficou bem mais dinâmico, bem mais divertido. Eu acho que as mecânicas de gameplay estão mais integradas com a história, com o background, então eu fiquei bem satisfeito mesmo com o resultado final. E uma coisa que eu definitivamente vou mudar daqui pra frente é criar os textos, tanto das widgets, tanto das interfaces do usuário, quanto de flavor, de história do jogo. Todos eles eu vou criar de uma forma que seja muito fácil fazer uma versão em outras línguas. Porque quando eu fui criar o modo de jogo NC, eu queria ter feito a tradução de todos os textos, mas da forma como eu fiz, eu ia ter que basicamente refazer os widgets, ia ser uma coisa completamente fora da realidade, ia me tomar muito tempo. Existem formas de você fazer isso já de forma que seja fácil fazer a conversão para outras línguas, ou mesmo alterar o texto. Às vezes você muda de ideia, quer corrigir um negócio, quer reescrever, dá muito trabalho você ficar abrindo blueprint por blueprint para poder buscar em que parte está escrito aquela parte específica do texto e tudo mais. Então isso é uma coisa que eu quero melhorar para o meu próximo jogo. Os meus textos vão ser todos feitos de forma a ficar fácil de fazer essa conversão. Para isso provavelmente eu vou usar planilhas de Excel no estilo .csv, assim eu escrevo um documento em Excel, gero essa planilha e automaticamente a Unreal puxa essa informação e atualiza os textos que eu quero. Isso não só vai melhorar a dinâmica do trabalho, como vai me permitir gerar o meu jogo em várias línguas diferentes com um esforço muito baixo, que é muito bom, porque assim eu consigo alcançar muito mais pessoas. E agora você está vendo aí na tela uma imagem dos estudos que eu estou fazendo para a construção dos ambientes para o meu próximo jogo. Então fica aí esse teaser para você, e se você curtiu, não deixa de se inscrever no canal e ficar ligado, porque nas próximas semanas a gente vai começar a trabalhar nesse próximo projeto. Um grande abraço e até mais!